Irmãos, onde está a Arca da Aliança? Aonde ela foi parar? A CIA diz que encontrou a Arca da Aliança. Através de paranormais, se sabe aonde está a Arca da Aliança e guardada por seres, não sei qual, mas está sendo guardada por seres. Olha, irmãos, nós estamos vivendo assim momentos delicados, momentos proféticos. Não se pode colocar a fé em qualquer lugar. O povo de Deus fica todo entusiasmado como houve algo assim. Poxa, assim está de acordo, confirmando que havia realmente a Arca da Aliança, porque quando a CIA diz que é um documento que fala sobre a Arca da Aliança, ela está dando crédito à Bíblia? Ela está dando crédito à Palavra de Deus? Bem, é isso que fica a questão. Para alguns irmãos, sim. Poxa, a CIA está falando que a arca apareceu realmente. Estamos confirmando que a Arca da Aliança apareceu. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz para que nos últimos dias precisaríamos ter muito entendimento, muita cautela e muita calma. A Bíblia diz através do nosso Senhor que o mundo jaz o maligno. E isso é muito sério, queridos irmãos. Então nós precisamos entender o que está acontecendo. Realmente, a arca apareceu? Nós falamos da arca no último vídeo. Alguns irmãos deixaram até assuntos lá. Mínimos detalhes que ficam escondidos, mas que revelam onde está a Arca da Aliança. E hoje eu quero falar com você bem direto, não estou com a Bíblia, não vou deixar versículo, deixei bastante no último vídeo para falar sobre essa Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela vai surgir, criada realmente com a instrução de Deus, criada quando ele dá instrução a Moisés, ela é criada, mas só que ela vai desaparecer quando a Babilônia invade Jerusalém e leva tudo que está ali. Você vai perceber que a arca não é citada em nenhum momento, nem na caminhada para a Babilônia, nem no retorno para Jerusalém. A arca não aparece em momento nenhum. Depois que Jerusalém é invadida, nunca mais se pôs os olhos sobre a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança, queridos amigos, ela não desapareceu, ela não está sumida, ela está escondida. É muito diferente. As escrituras são bem claras. Quando deixa lá nas entrelinhas e vai nos mostrando versículos aqui, versículos ali, que a Arca da Aliança, ela foi escondida. Quando Salomão ele constrói o templo, o primeiro templo de Salomão, ele vai chamar um arquiteto de ponta daquele momento que estava no Egito para trabalhar exatamente as colunas do templo. E aí as pessoas falam, é lindo, que ornamento, que arquitetônico, mas não era isso. Se bem que ele gostava mesmo de arquitetura, ele queria botar o lugar mais lindo possível, mas ali precisava algo muito mais do que a beleza. Para construir aquele templo, ele precisava de proteção. Havia uma proteção para a criação daquele templo, porque a Arca da Aliança, quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, ele vai buscar porque ela foi levada para Dagon e depois ela vai retornar com toda a dificuldade e agora a arca não pode mais cair em mão errada. Então Salomão sabe disso. Então essa arca, ela é colocada no Santo dos Santos, só que o Santo dos Santos, ela tem um subterrâneo que foi criado pelo rei Salomão. E ela era acionada através das colunas
que era Boaz e Joaquim. O mistério das duas colunas não era a beleza, mas sim que ela estava ligada diretamente com o Santo dos Santos para a proteção da Arca da Aliança. Então, quando a Babilônia vai subir para tomar, para levar cativo Judá, Jeremias está ali, sabendo exatamente o momento. E o que ele avisou muito, não foi? Ele avisou para o povo: desçam, se entregue, vão para a Babilônia, fiquem ali. Mas eles disseram: não, isso não é a palavra do Senhor, jamais o Senhor vai querer isso para nós. Como a gente vê até hoje. A palavra de Deus, as pessoas verdadeiras, as pessoas não querem. Muitas palavras de Deus as pessoas não querem. Não, Deus não falou isso. Para mim não foi isso. E você querendo, eu não querendo, a palavra de Deus, ela vai se cumprir, porque ele não é homem para que minta. Então ele disse para não ir, e eles lutaram, jogaram o profeta no buraco, acorrentaram, botaram preso, enfim, fizeram o que puderam com Jeremias, mas ele se manteve firme na sua palavra, porque ele trazia algo da parte de Deus. Então eles não desceram a Babilônia, e a Babilônia invadiu e vai invadir o templo. Mas quando os homens de Nabucodonosor chegam no templo, eles não acham a Arca da Aliança. Como que você sabe que eles não acharam a Arca da Aliança? Porque a Bíblia está listando tudo que foi achado, tudo que foi encontrado dentro do templo. Pás foram encontrados, objetos, copos de ouro foram encontrados. Tanto é que você vai entender que quando Belsassar dá uma festa, ele vai lá buscar os copos, buscar aquilo que era do templo do Senhor, e naquele dia mesmo ele tem uma visão, vê algo escrito na parede, e Daniel fala: hoje morrerás. Foi pesado e em falta foi encontrado. É dessa maneira. Então nós estamos vendo, contando, listando, foi listado um a um, nada foi encontrado de Arca da Aliança. E quando a ordem do rei Sírio para que Judá voltasse para reconstruir os muros, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, não se conta a Arca da Aliança. Nós vamos ver tudo, está tudo lá na Bíblia, tudo que voltou, copos, pás. Mas cadê a Arca da Aliança? Não retorna mais uma vez e não se ouve falar da Arca da Aliança. Por que não se ouve falar da Arca da Aliança? Porque ela não foi para a Babilônia, porque ela não saiu daquele lugar. Quando Jeremias aciona essas duas colunas e tudo vai para o subterrâneo do jeito que Salomão havia preparado, e quando Jeremias aciona as duas colunas que estavam preparadas para esse dia, estavam preparadas para proteger a Arca da Aliança, ele faz com que tudo vá para o subterrâneo. E aí, queridos irmãos, nós ficamos no ar. Mas como? Não tem nada que fale sobre isso? Tem. Existe um livro que ele foi escrito no período interbíblico. Porém, esse livro, ele é importantíssimo para nós. Ali ele vai contar a história do povo judeu no período interbíblico. E nesse momento, eles vão estar passando pelo momento da história, que é o momento que foi profetizado pelo profeta Daniel, quando se levantou o rei da Grécia, o Império Grego. Eles vão estar contando e sendo conectado com o livro de Daniel. Muitos dizem que é um livro apócrifo, mas ele é um livro histórico, porque conta a história do povo judeu neste momento. E quando ele conta os livros de Macabeus, quando o livro de Macabeus conta a história do
povo judeu, da sua guerra contra o Império Grego, ele está conectado com Daniel. Muitas profecias aconteceram ali. Ali foi realizações, concretizações de profecias de Daniel. Daniel, ele vai falar e muitas coisas aconteceram ali no período de Macabeus. E no período de Macabeus, quando eles estavam sendo massacrados mais uma vez pelo império, eles vão se levantar e eles vão lutar contra aquele domínio. Nós sabemos então que os macabeus vão conseguir uma grande vitória, vai haver um grande movimento em Israel, um renascimento. E eles vão recuperar o templo. Então os macabeus, quando eles estão ali, no tempo, na dedicação, que é o Hanukkah, que é a festa que surge depois que eles têm esse movimento, por isso que existe a festa de Hanukkah. Então, nesse momento, eles vão mexer no tempo, Deus vai fazer milagres ali com os macabeus, porque Deus é Deus de milagre. Não interessa o momento, Deus, ele vai agir na história. Não se preocupe. Quando parecer o pior momento, Deus, ele vai agir na história. E aí, nesse momento de Macabeus, eles vão estar reconstruindo tudo e eles encontram os livros. Eles acham uns escritos que foram deixados por Jeremias. Nesse escrito que os macabeus encontraram, está escrito que Jeremias, ele vai buscar tudo que estava no lugar santo dos santos. Então, a gente já falou que Jeremias acionou essas colunas. Mas no livro de Macabeus, vocês podem buscar no livro de Macabeus, Jeremias, ele vai dizer que tudo que desceu para o subterrâneo, ele e um grupo de homens vão levar e vão colocar em uma gruta. Só que quando ele coloca isso em uma gruta, um homem marca o caminho, só para tentar voltar depois. Só que ele tenta voltar, mas não consegue mais achar o caminho, porque Deus não vai permitir que seja encontrado. Existe um momento certo para a arca ser encontrada. A arca só vai ser encontrada no momento certo. Então, queridos irmãos, a Arca da Aliança, como muitas coisas que foram deixadas escondidas no subterrâneo, como nós olhamos agora, encontramos de vez em quando um vaso contendo manuscritos antiguíssimos. Nós vamos encontrar porque isso foi deixado para o momento certo. Nós vamos encontrar tudo que foi deixado para ser achado. Então, esses profetas, eles continuam agindo na história. Eles morreram, mas eles continuam agindo na história. Porque, como eles sabiam, e eles tinham entendimento, e eles não eram paranormais. Eles eram cheios do Espírito de Deus. Por isso eram profetas, não eram paranormais. Eram profetas. E esses profetas agiram de acordo com a vontade de Deus. Então eles foram deixando tudo para que gerações futuras, no momento certo, encontrem o que tem de ser achado. Então as pessoas ficam, e achamos manuscritos antigos. Vão achar. Vamos achar muitas coisas ainda que há necessário. Depois nós vamos falar claramente de coisas que estão escritas aqui. Depois nós vamos falar de coisas que foram escondidas, que estão na Bíblia e que vão ser achadas ainda. Então, quando Jeremias fala, ele vai citar o que está lá. Ele diz tudo que foi deixado. Inclusive, ele diz que lá está o tabernáculo caído de Davi. Está tudo nessa gruta deixada por Jeremias para os últimos dias. Então a arca está ali. Por que a arca está ali? Porque a arca, em tudo que a gente pesquisa dentro das escrituras, a arca não chega à Babilônia, a arca não volta da Babilônia, porque os homens de Deus, eles vão anotando, eles vão listando, eles vão numerando, e quando a gente vai lá no
porque a Bíblia não está ali por um acaso. Quando a gente vai lá e faz as contas, não bate, nós não achamos a arca, mas achamos as palavras de Jeremias, que diz que lá no livro de Macabeus ele colocou na gruta. E nós sabemos que ali na coluna que foi feita por Salomão era uma forma segura para que ninguém pudesse colocar a mão na Arca da Aliança de novo. Mas a Arca da Aliança, nesses últimos dias, teve uma irmã que mandou um vídeo para mim, até agradecer a irmã Lilian, que é um vídeo educativo do Islã. E o Islã, eles mostram lá que a Arca da Aliança vai ser achada por eles. E quando eles acharem a Arca da Aliança, eles vão levar essa Arca da Aliança lá para o Monte do Templo. E nesse vídeo educativo, eu não sei se é Pet Goals 3, eu não me lembro direito, irmãos. Eu só sei que nesse vídeo mostra a mesquita dourada, no lugar que ela está, e um pouco à frente, o monte do templo, onde estará a Arca da Aliança, e o Mahdi vai estar saindo justamente de lá. Então, para o Islã, no monte do templo, o Mahdi vai se assentar, e nesse vídeo, junto com a Arca da Aliança. Queridos irmãos, a Bíblia fala que alguém vai se assentar nesse lugar santo. E está chegando a hora. Não é por acaso que a CI está falando isso. Não é por acaso que surgiu um documento. Não é por acaso que há um vídeo educativo do Islã mostrando que o Mahdi vai governar do Monte do Templo e lá estará a Arca da Aliança. E aí muitos vão dizer, não, mas o Senhor não vai permitir isso, o Senhor não vai permitir isso. Irmãos, Deus permitiu que a arca fosse lá para o templo de Dagon. Deus permitiu. E Deus vai permitir que essa arca volte e fique ali, por causa dos corações endurecidos, por causa dos nossos corações endurecidos. Então, queridos irmãos, está chegando a hora. A arca surgirá. E quando a arca surgir, já ia errando, quando a arca surgir, meus irmãos, ela vai estar naquele lugar 3 anos e meio. O tempo da arca está ali, no monte do templo. Com essa função será 3 anos e meio. Então, a Arca da Aliança está escondida. Mas, pelo jeito, não vai demorar muito a surgir. Porque as mentes estão sendo preparadas para o surgimento da Arca da Aliança. Os corações, irmãos, nada é por acaso. O inimigo trabalha ferozmente contra nós. Por isso que o Senhor diz, quando disser, eis ali o seu Senhor, está lá o seu Senhor, não vá, porque o Senhor sabe aonde está cada um de nós. E Ele vai nos encontrar no momento certo. Queridos irmãos, não deixe de ver o vídeo que eu fiz com versículos, ponto a ponto, mostrando aonde está a Arca da Aliança. Eu fiz também um outro vídeo que o irmão diz que já achou, viu a Arca da Aliança, e tem rabinos de renomes que sabem que a Arca da Aliança está em uma gruta, mas está tudo em segredo. Vejam os vídeos com calma, lendo, relendo, vendo os versículos, porque o Senhor falará contigo. Estamos em momentos proféticos. Olá, queridos irmãos, compartilhe o vídeo, dê like e deixe o seu comentário para que possamos engajar e termos mais visualizações. Muitos irmãos precisam ver esse vídeo também. E eu conto com você.